Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nessa nova temporada, o nosso convidado de hoje, olha, diz ele que são mais de 5 milhões de metros quadrados de área alfandegada sob seus cuidados, hein? Pensa só o que é isso, né? Olha, é com muita honra que hoje eu trago um advogado especialista na área portuária, alfandegada, né? Na área aduaneira, doutor João Gabriel Jacob. Seja muito bem-vindo. Oi, Carla, obrigado aí pelo convite, né? Pela possibilidade, pela oportunidade de vir aqui conversar com você. O convite já estava feito, olha, há muito tempo, viu? Arrumar uma brecha na agenda dele não é fácil. Mas peço já uma ressalva, né? 5 milhões de metros quadrados de área alfandegada, mas eu não cuido sozinho de jeito nenhum, né? Tem uma turma lá, uma equipe, né? Tanto nos terminais quanto lá no escritório, que ajuda a gente, que é essencial aí para que a gente possa desenvolver esse trabalho que é tão importante, né? Que eu falo que é legal porque tem um impacto também social, né? Na logística do Brasil. Sim, sim. Então, é algo interessante aí. Mas vamos lá. Eu adorei o seu currículo, né? Porque você já andou lá por Santos, na minha cidade natal. Fez a especialização em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro lá na Faculdade de Direito de Santos. Isso, é isso mesmo? Isso. Eu comecei trilhar efetivamente essa área lá em Santos, né? Eu falo que eu sou um nômade, então eu nunca fiquei parado num lugar só. E quando eu tive a oportunidade de fazer para Santos, eu falei assim, vou fazer lá, que lá é onde tem a carga, né? Se alguém conhece de Porto, no Brasil ou na América Latina, Santos é a referência. Então foi quando eu fiz a especialização lá em Santos. Eu não tive dúvida em relação a escolher para lá. Olha, que legal. Mas por que você escolheu o direito? Da onde veio sua vontade de ser advogado ou atuar na área jurídica? Ótimo, eu gosto de responder essa pergunta porque eu acho que ela é inspiradora, assim, né? Eu acho que cada vez mais a gente luta por manter, né, ou nutrir o interesse pela advocacia, que cada vez é mais difícil. O direito entra para mim na minha vida, assim, eu sou filho de uma mãe médica, um pai empresário, na verdade mexia com fazenda, então totalmente diferente, né? A advocacia nunca foi uma referência para mim. Mas minha mãe sempre falou assim, ó, você gosta de falar, você gosta de conversar, você é comunicativo, você vai ser diplomata quando você crescer, que você é uma carreira linda, né? Uma carreira muito bonita. Muito. Estudar no Instituto Rio Branco legal. E tal. E aí a advocacia começou a entrar na minha vida assim. Uma pessoa que sempre gostou de conversar, de comunicar, então fazia sentido. E aí quando eu... com 5 anos, na verdade, aí vou dar 2 passos atrás aqui pra gente chegar na advocacia. Com 5 anos eu fui morar no Pará, né? Interior do Pará. E meus pais se mudaram para lá por uma questão também, essa lógica rural aí da fazenda, do agro, né? A gente foi para lá. E então eu saí de Vitória, nasci em Vitória, mas fui para lá. E quando eu completei, estava para finalizar o ensino médio, minha mãe falou assim, ó, você vai para Vitória agora estudar, né? Fazer seu vestibular, o que você quiser, mas você vai para lá estudar. Você ainda estava no Pará? Ainda estava no Pará. Eu fiquei 15 anos no Pará. Então, eu fiquei 15 no total, assim, deve ter dado uns 13 anos, na verdade, né? Mas, assim, muito tempo, né? Tem todas as minhas referências de criança, amigos, são no Pará ainda, até hoje, né? Embora meus pais já tenham voltado para o Espírito Santo, mas ainda continuam lá. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Pará. Eu falo, assim, que eu morava no interior ainda, né? É uma realidade muito diferente daquilo que a gente vê aqui em Vitória, de cultura, de estilo de vida. Então, isso sempre foi enriquecedor para mim. Essa é a questão do nômade, né? Porque eu sempre achei muito enriquecedor ir para o estrangeiro, né? Ir para aquilo que é estranho. Então, sempre para mim foi interessante. Eu acho que casa, né, com direito portuário e direito marítimo aí. Sim, que não tem fronteira, tem tudo a ver, né? Exatamente. Eliminar as fronteiras. E aí, quando eu venho para cá, faço o último ano o terceiro ano, o último ano do ensino médio e vejo a minha predileção pelas matérias que iam... né, matérias de direitos humanas, né, história, eu sempre gostei, né, português, enfim. E aí, naturalmente, foi uma escolha, assim, o direito, né? Dentre as carreiras possíveis que eu tinha, o direito era uma. Eu queria também fazer marketing e propaganda, né? Naquela época, meus pais falavam assim, isso aqui ainda não. Você faz quando você quiser, mas agora não. Primeiro vai fazer o que a gente quer também, que eu acho interessante para você. Então, fui pro direito. E aí foi legal, porque eu tinha acabado de mudar para cá, né? E eu passei na FDV. Era a última turma integral da Faculdade de Direito de Vitória. Foi bem legal porque eu falo que essa experiência também moldou muito do que eu sou hoje, né?
fazia ali integral, né? Uma relação muito próxima. Para quem era de fora, era interessante, porque eu criava relação com os amigos que eu trago até hoje, meus amigos de lá da faculdade, né? Você ficava o dia inteiro com eles ali, almoçava com eles. Para quem era de fora, era um suporte, para você não sentir falta de casa, dos pais, né? Da família. E você veio sozinho? Eu vim sozinho, embora tenha família aqui, né? Claro. Mas eu vim sozinho, morei sozinho durante a faculdade praticamente toda. Então foi isso aí. O direito entrou na minha vida assim, foi naturalmente, né? Já era algo que eu imaginava. Ai, que legal. E aí, durante a faculdade, você já escolheu a sua especialização ou não? Você... Legal também, é outro fato interessante aí na minha carreira, né? Eu sempre quis advogar quando entrei no direito. A minha mãe falava eu entrei por causa da diplomacia, né? Que minha mãe falava lá do diplomata. Mas assim que eu entrei na faculdade, eu falei assim, eu quero advogar. Eu gostei disso aqui. Nada de ser diplomata. Eu já tinha alguns primos, né? Um tio, um primo que já estava na advocacia e eu via aquilo como espelho, né? A advocacia. E eu entrei na faculdade em 2009, que era o boom dos concursos públicos, né? Era assim, acho que é o segundo governo Lula, né? O final do segundo governo Lula, o boom dos concursos públicos aí, todo mundo queria concurso público. Inclusive, eu lembro do primeiro... Inclusive, na faculdade, muita gente né? voltado para isso. Para isso. Muitos professores da área pública também. Totalmente. Né? Nessa época, os professores eram procuradores, né? Juízes, Exato. magistrados, né? Era assim, era muito voltado a isso, né? Tinha uma indústria, inclusive, né? A indústria dos cursos para concursos, né? Exatamente. E aí, eu entro na faculdade, no primeiro dia, eu lembro que um professor perguntou assim, quem quer advogar aqui? Levanta a mão, eu e mais uns 2 amigos. Só. Hoje, grande parte está advogando, mas na época, muita gente não queria, né? E também teve um episódio legal que a aula inaugural, na FTV tinha essa aí, a aula inaugural. Daí você ia para uma aula, e aí o palestrante nesse dia falou sobre um livro chamado assim, A Estratégia do Oceano Azul. Um livro famoso Sim. De uma escritora, René Maborne, salvo engano, né? Ela fala sobre como escolher mercados interessantes para você atuar. E aí eu li aquilo, né? Eu sempre gostei de leitura, né? Fazendo direito, falei assim, eu tenho que ler isso aqui. Li, devorei aquele livro rapidinho e falei, olha, vou decidir pela área portuária e marítima. Aí você fala, por quê? Porque era um mercado que você via com com mais potencial, com menos disputa, menos concorrência? Não, na verdade, eu não tinha esses números, né? Aquela hora lá que eu li, eu não tinha nem ideia do quem era o advogado que fazia isso ou não, né? Eu sei que já tinha algumas coisas sobre isso, mas não tinha nem ideia. Foi muito pelo próprio nome do livro, né? Era um oceano azul. Eu falei assim, isso aqui tem a ver com o mar. Eu vou atrás disso aqui, vou procurar saber isso aqui. Né? Não tinha dados estruturados nenhum. Foi uma análise mesmo. Aí comecei a procurar sobre isso. Tanto que na faculdade, você perguntou, né? Respondendo aí talvez mais diretamente a pergunta. Na faculdade eu faço o meu trabalho de conclusão de curso já relacionado ao tema. Porque eu já fui me direcionando a esse mercado. Então foi assim, foi essa especialização, veio a caminho, né? Na época a FDV também tinha especialização, né? Sim. Dessa área. E aí eu falei assim, eu acho que tem tudo a ver com o Espírito Santo. Para eu não voltar para o Pará, eu brinco com meus pais que assim, era uma forma de não voltar para o Pará, era fazer alguma coisa que era mar, né? Que não tinha nada a ver com... Tinha que estar aqui, Tinha que estar aqui. Então eu brinco não, assim. até porque, assim, é impossível a gente não se emocionar ou se impactar por esses navios entrando e saindo da Bahia aqui de Vitória, né? Assim como em Santos. Em Santos, aquela avenida, então, sensacional. Agora que você me falou, me veio até a memória, assim. Minha avó materna mora aqui em Vitória, né? E a casa dela é no centro ali, em frente ao Ministério da Fazenda. Para quem sabe, assim, em frente ao porto, né? Em frente ao porto. Então, muitas vezes eu vi o navio entrando ali e navio, porto, sempre traz a curiosidade. Eu brinco hoje que se a gente vai num churrasco e fala sobre porto, pode ter certeza que vai ter alguém que vai querer conversar com você meia hora. Começa em 5 minutos e dura meia hora. Porque todo mundo tem curiosidade para saber como que é aquilo, como que não é, né? Então, talvez isso aí foi introduzindo, né, na minha mente. Foi estimulando, né, esses assuntos relacionados ao comércio exterior, que veio a reboque aí a especialização e a minha atuação na minha carreira como um todo. Ah, que bacana. Que bacana. Mas tem uma história quando você foi fazer a especialização que você ia e voltava de Santos, isso, né? E nunca faltava, só faltou a primeira aula. Isso era um desafio também. Eu já estava, né, no escritório, e aí eu falei assim, olha, já que eu já estou no escritório relacionado a esse tema, eu preciso me especializar. Onde no Brasil
posso me especializar sobre Você esse já tema. estava num escritório da área. Assim, talvez aí dar um passo também atrás aqui. Como eu fazia integral, eu só pude estagiar no último ano da faculdade. Eu cheguei a fazer algumas coisas fora do Brasil, então eu só tinha um ano para estagiar. E aí eu tinha que escolher certeiro, né? Assim, se era o que você queria, tinha que... Exatamente, né? Ou nunca entraria, né? Ou eu entraria em outra coisa que eu nunca mais faria aquilo que eu tinha o desejo. E aí entrei no escritório. O escritório ele tinha área de portuário e aduaneiro, mas eram escritórios dividiam custo, na verdade, né? Assim, os sócios, né? Mas eles tinham áreas separadas, de fato. Eu trabalhei inicialmente com direito aduaneiro, o Dr. Vinícius Assis, um grande professor que eu tive também. E foi lá que eu conheci a Luciana Matar, né? Minha sócia até hoje, então são 11 anos aí juntos. E aí foi quando ela me chamou, vem trabalhar comigo, né? Naquela época ela ainda era sócia, dividir esse custo, vem trabalhar comigo que a gente vai abrir um escritório juntos, um dia. Eu não esperava que seria tão próximo, foram 8 meses logo depois, a gente já estava sócio e abrimos um escritório. Mas na época, ela falou assim, vem trabalhar comigo direito portuário. Eu falei assim, olha, eu conheço do que eu estudei, mas não sei nada disso, vou me especializar, vou atrás, muita vontade de fazer acontecer, de estudar e aprender. Então eu fui. E aí escolhi a pós de Santos, né? Na época, a doutora Eliane Otaviano Martins era a nossa coordenadora lá, né? Uma querida, né? Talvez uma das grandes autoras que a gente tem no mundo desse assunto. Né? Além da doutora Carla também, que escreve sobre o tema, né? A doutora Eliane tem uma coletânea, né? sobre o assunto. Então, falei, eu quero estar perto dessas referências, né? Eu quero estar lá em Santos, que é onde tem o porto, que tem muita gente, e vou fazer network. Eu também, por ter o pai empresário, assim, sempre tive uma veia também comercial, então sempre entendi um pouco de, olha, eu preciso estar perto de pessoas que me deem oportunidades, que isso gere oportunidades interessantes no futuro, e foi dito e feito, né? Hoje a gente, né, tem muito orgulho também de atender clientes em Santos, né? Então isso, para mim, é uma satisfação, porque de certa forma eu devolvo a Santos alguma coisa do que eu aprendi lá. Que legal. Né? E fui para Santos, eu saía, você falou das faltas, né? Porque assim, eu gostava muito disso, né? E eu formei, e tem um fato interessante na minha vida pessoal, que é o seguinte, eu formei com 3 meses de formado, a minha filha nasceu. Minha filha completa agora 11 anos, então, assim, uma turbulência na vida de um homem, né? Você imagina, você está formando, vai ser pai e você tem que dar conta da vida, da família, daquilo que você está construindo, né? De dar uma educação, de dar condições, estudo, enfim, tudo isso para uma filha. E aí aquilo... eu falo que é um impulso, né? Acho que a gente é o que a gente é, não é à toa, né? Pela trajetória de vida que a gente tem. Então, quando a minha filha nasceu, foi o único dia que eu faltei da pós. Aí, justificado. Justificado. Mas os outros eu ia, assim, praticamente que religiosamente eu ia a Santos toda semana, descia daqui, pegava transporte... Sexta-feira? Na sexta-feira. Eu saía daqui sexta-feira trabalhando. Pegava o computador e ia trabalhando. Daqui até... Trabalhando ou estudando, né? Ou lendo. Eu lembro que era a hora que eu mais rendia, porque você não está no escritório, você não está sendo bombardeado por demandas. Então eu saía daqui, parava em São Paulo, pegava um ônibus para Santos na sexta-feira, chegava em Santos, aula até 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Aula depois no sábado o dia inteiro, pegava... Sábado o dia inteiro, era isso sábado mesmo. O dia inteiro, pegava um transporte para São Paulo, para vir, normalmente no último voo do sábado à noite. Eu falo que sábado mesmo, sábado à noite. Voltava. Eu falo que é o voo da turbulência, que é o voo que geralmente tem muita turbulência aí por causa do horário, enfim. E era bem legal, que assim, foi com certeza muito aprendizado nessa época, né? Tanto do ponto de vista técnico, né? Mas também como pessoal, um crescimento enorme. Então, esse é o desafio que ninguém vê, né? Hoje fala, tá ali, deu sorte, né? Mas teve muito desafio antes. E você já viveu várias situações inusitadas, né? Conta pra gente. Todo advogado, né? Eu acho. Todo advogado vive alguma coisa inusitada na vida, né? Todo advogado. Não, mas olha, aqui os maritimistas que já passaram por aqui já contaram várias coisas diferentes, né? Mas me conta... uma coisa que eu queria até saber. Você teve uma situação da captação de um cliente estrangeiro, sim, ainda enquanto estagiário, né? Conta aí pra gente como é que foi, já que você falou que tem essa veia também comercial e tudo mais. Legal. Bom, acho que isso aí é aqueles momentos que Deus olha para você e fala assim,
É você. Toma isso aqui que... eu sou uma pessoa muito da fé, né? Falei Deus, mas a fé que você tiver, né? Sim, sim. Enfim, com certeza tem alguma coisa além, né? Então, assim, esse é um caso que eu conto como algo muito peculiar, né? Porque não vi isso acontecer de novo, pelo menos na minha proximidade. Que assim, eu era estagiário, mas meus pais, eu morava sozinho aqui em Vitória, num apartamento, né? E eu tinha um vizinho muito legal, um vizinho holandês. E eu sempre gostei de gente de fora. Esse vizinho holandês, por acaso, era CEO no Brasil de uma das maiores agências marítimas do Brasil, na época, né? Muito inusitado. E aí um dia ele virou para assim, João, você faz recuperação de crédito no Brasil? Eu era estagiário, né? Você, no escritório faz, manda aí, né? Eu quero ouvir o que é, né? Eu quero ser meu amigo. E aí ele manda para mim o caso, né? Que era ele holandês, tinha um amigo que ele conheceu no intercâmbio que ele fez nos Estados Unidos, um amigo mexicano que conhecia uma empresa, prestava serviço no México para uma empresa coreana. Então, uma torre de Babel já. Uma torre de Babel. Uma torre de Babel, né? E aí ele fala, olha, tem essa empresa, ela quer recuperar um valor no Brasil. Eu falei assim, quer recuperar? Tudo bem, manda aí, vamos analisar, né? Eu pensando assim, vai vir um caso legal, né? Eu vou trabalhar. E aí o caso no final, era um caso muito relevante, era um caso, acho que na época era 5 ou 6 milhões de dólares, isso há 10 anos atrás. Hoje, muito dinheiro ainda, né? Já é muito dinheiro lá. É muito dinheiro. E era uma recuperação. E aí, no escritório, assim, eu fiz aí volta na faculdade, né? Que eu falei que algo que com certeza mudou a minha vida, né? É uma pena até que não tem mais essas turmas integrais lá. Mas a gente tinha inglês e espanhol jurídico durante 6 períodos. Olha que legal, na faculdade. Na faculdade, isso... E você já estudava inglês Já estudava há antes, muitos anos, já tinha estudado há muitos anos. Inclusive, quando na faculdade, eu cheguei a fazer um mês em Chicago, lá, um summer program legal. E aí, quando veio essa demanda no escritório, inglês tudo bem, todo mundo falava, mas espanhol só eu falava. E o contato com a fábrica, embora a empresa fosse coreana, o contato na fábrica era no México. E aí, você imagina, um escritório assim, com um monte de advogado aberto, e um estagiário falando espanhol o dia todo com o cliente, né? Então era um desafio, foi bem legal, assim, né? Tinha que ter zero vergonha, tinha que ser despachado, tinha que tocar, tinha que transmitir o direito brasileiro para o espanhol para entender, para o mexicano entender. Então foi um desafio legal, assim. E o espanhol é muito engraçado, né? Porque você fala com alguém da Colômbia, com alguém da Argentina, acento, né? Totalmente. Com o México é totalmente diferente. A forma de falar, às vezes, é diferente. Totalmente. Né? E tinha um desafio de fuso também. Então, assim, eu era estagiário, mas eu recebi a ligação do meu cliente, né? Do CEO da empresa. Olha só, o CEO da empresa coreana, uma das maiores empresas de bico injetor de combustível do mundo. Ele me ligava 2 da manhã, talvez ele nem soubesse que eu era estagiário de fato. Mas ele ligava 2 da manhã pedindo, olha, precisamos resolver isso aqui. Eu falei assim, tudo bem, né? Vamos resolver. Mas é assim, então assim, a dedicação, né? De ficar, olha, tinha que resolver a questão do cliente. Isso era até de madrugada, de dia, de noite, enfim, o horário que fosse, tinha que atender. E isso construiu muito, né? Você falou da parte comercial, né? Para essa cadeira que eu assumo hoje, né? Lá no escritório, que é a cadeira de desenvolvimento de novos negócios, né? Desenvolvimento de negócios, que é um trabalho que é também comercial, mas muito mais dedicado, né? Advocacia, entendendo como trazer resultados melhores para os clientes, né? Entendendo o pós-venda, entendendo o cross-selling, termos que, quando eu virei sócio, aqueles 8 meses depois que eu formei, para mim eram, assim, impensáveis, né? Claro. Mas eu tinha, pelo menos, a consciência de que aquilo envolvia muito mais do que a técnica. Já naquela época, né? Lá em 2013, eu pensei, poxa, eu virei sócio no escritório, agora eu preciso saber coisas que envolvem a gestão, né? Exatamente. Gestão de pessoas, gestão dos processos, né? A gestão comercial. E não aquilo é só o conhecimento técnico. Não é. Aliás, eu falo hoje, o conhecimento técnico, graças a Deus, né? As pessoas todas têm muito acesso à informação, né? Então, Exato. O mundo mudou muito, né? Então, o conhecimento técnico ele não é mais diferencial, infelizmente. Assim, ele é pressuposto, né? Sim, exato. Ele é início da conversa. Exato. Você pode ter o mestrado, doutorado, o que for, mas o conhecimento ele é pressuposto do início de uma captação de um cliente na advocacia. Exatamente. O diferencial mesmo é, com certeza, você conseguir passar isso com muita clareza, de forma objetiva para o seu cliente, conseguir criar conexão com o seu cliente. Então, assim, são os temas que são muito caros para mim hoje, né, na cadeira que eu estou e que eu, lógico, sem desgrudar da operação, que é muito importante também, mas claro. que eu tenho buscado aprender mais, que com certeza é onde a gente tem mais a evoluir. É fundamental. Hoje, assim, a gestão comercial, a gestão operacional, a gestão administrativa, tudo isso faz a diferença. Como você falou, o conhecimento técnico é pressuposto.
Isso é uma coisa que eu tento... A gente tem uma equipe lá, né, de advogados, e a gente... Vocês são quantos? Nós somos advogados, somos 13. Então, assim, eu tento introduzir neles esse entendimento, né? Olha só, gente, a advocacia, ela não é só petição. Aliás, a petição talvez o ponto final do resultado que vem para trás. Então, as habilidades de comunicação, né, de empatia, conseguir entender o outro. Sim. De gestão, né? Gestão de pessoas, que eu acho que é algo assim, tom de voz, são assuntos muito importantes. Acho que daria um podcast só sobre gestão, inclusive. Eu sei que não é o objetivo, mas que eu falo assim, olha, a advocacia precisa ter esse entendimento cada vez mais cedo disso. Eu fui jogado aos leões e tive que ter esse entendimento, mas se a pessoa tiver, né, a oportunidade de ver essas coisas antes, né, entender sobre produtividade, sobre o dia a dia do trabalho, agora com a inteligência artificial, né, entender sobre inteligência artificial, que é, na verdade, o apocalipse que já foi noticiado há muitos anos atrás, né, pelo Susskind, no livro que ele falava sobre o advogado do futuro. O advogado do futuro, isso mesmo. Então, assim, se a gente conseguir entender isso com mais facilidade, né, com mais rapidez... E saber utilizar. Como utilizar, sem dúvida. A favor. Ferramenta. Eu falo para todo mundo, olha, isso aqui é ferramenta. Se você falar como é concorrente, vira aquela briga do Uber e do taxista, né? Se você falar que a tecnologia é concorrente, você vai ser eliminado ou vai ser reduzido aquilo que você pode segurar, mas a tecnologia ela invade, ela não tem controle, inclusive ela não tem barreira regulatória. Eu falo até pra gente que atua na parte regulatória, né? Eu falo assim, a tecnologia ela não tem barreira regulatória, porque o uso é muito pessoal, né? As pessoas usam ou não e é muito difícil ter a barreira regulatória. Não tem. É muito difícil. Então, porque é uma coisa assim que não tem limites, não tem fronteiras, não tem... E você vai estabelecer determinadas barreiras que vão prejudicar não só a sua atividade, mas a economia como um todo. Então, sem dúvida. É muito difícil, eu acho que é muito difícil. Eu nem falo tecnologia, eu falo a inovação. A inovação ela tem que estar em qualquer lugar que você atua, né? Quando você faz um podcast, você está inovando, né? Não é porque tem a tecnologia, mas porque está fazendo algo diferente, daquilo que sempre foi feito. Então, eu falo que a inovação, às vezes, é um procedimento diferente. Não é nem usar nada que tem chip, nem nada que tenha tecnologia. E é isso que a gente tem que estar aberto. Mas você falou um ponto aí do inglês, o espanhol, para essa área é fundamental. Fundamental, Quais outras línguas? Essas duas ou você tentou já estudar alguma outra? Olha, eu já tentei estudar outras. Eu tive a oportunidade de ficar também 6 meses na faculdade em Portugal. E aí lá eu vivia com os alunos que a gente chama de Erasmus, né? Quem já viveu essa experiência de intercâmbio vai lembrar, né? Os Erasmus são os estudantes na Europa que são estudantes de fora que ficam nos países do espaço Schengen, né? Então, tinha estudantes italianos, lituanos, tinha de toda a Europa, né? Espanhóis, muitos espanhóis na época. E aí eu aprendi um pouco de cada língua, né? Você ia buscando cada língua. Mas o que você disse, né? De novo, assim como o conhecimento técnico, o inglês, por exemplo, na nossa área, ele é fundamental. Premissa. Ele é base, né? Por acaso eu tinha um espanhol, porque eu também sempre gostei de estudar, sempre estudava até antes da faculdade de espanhol, e ajudou naquele caso específico. Mas o inglês também resolvia ali, se fosse primordial, teria resolvido. Mas é uma habilidade, eu acho, hoje, é tão fácil, né? Hoje tem aplicativo no celular, minha filha faz lá o Duolingo, eu falo, cara, antes era difícil, antes você tinha que contratar um professor, ele tinha que ir ou ele vai na sua casa ou você ia na escola, né, aprender. Hoje, por favor, hoje eu lembro que eu fazia inglês jurídico, uma professora ia no meu escritório. Olha aí. Então, era muito difícil, né? Você imagina, seu horário de disponibilidade. Hoje não, hoje está aí, se você quiser. E outra coisa, o inglês é uma língua que não é à toa que ela é a mais democrática do mundo, né? Ela é mais utilizada no mundo, porque ela é muito democrática. Porque, olha só, você vai nos Estados Unidos, você ficar um mês lá, você absorve muita coisa do inglês já. Muito, nossa. Aliás, a gente aqui absorve muita coisa do inglês por osmose, né? Porque você liga o botão de on e off de tudo que você tem de tecnologia, né? O computador tem muitos termos em inglês, então assim... Exatamente. Eu acho que o inglês é fundamental, né? No comércio exterior, obviamente, eu lido todo dia com e-mails em inglês, com retornos. Não, tudo. Escrever em inglês, entender o inglês. Os documentos são em inglês. Compreender. Né? Então... Hoje o Brasil faz muita relação com a China, né? E por mais que você fale assim, mas então o mandarim pode ser... Não, na China todo mundo fala inglês, assim. Quem faz negócio com o Brasil fala inglês. Então, assim, eles têm lá e a tecnologia também facilitou a tradução. O inglês é fundamental. Hoje a gente faz um trabalho muito legal também, que é a importação de aeronaves.
e todos os contratos que a gente revisa são contratos em inglês. Então, hoje, a minha relação são com advogados americanos, na contraparte, né? Uhum. Então, assim, você tem que entender o inglês afiado, porque ele é nativo, ele conhece do contrato, você tem que entender não só da aviação, né, mas os termos em inglês do direito, da aviação, para colocar aquilo ali, transformar aquilo num contrato que traga segurança para o seu cliente que está importando a aeronave. Então, assim, o inglês é base. E nessa importação de aeronave, você já passou por alguma situação assim inusitada? A gente tem alguns casos, né? A aeronave, eu falo que é um mundo à parte no comércio exterior, sobretudo porque os valores são... Vocês viram, né? É navio, é aeronave, tudo. Os valores são meios de transporte, né? Podia até mudar. A gente tem lá uma área que a gente chama de transporte e logística, que tem legal. tudo a ver, né? A aeronave, os valores são enormes, né? São significativos por operação, né? Tem até operações que são maiores, mas geralmente são operações de granel, de commodity, que aí você vai ganhar no volume. Mas na aeronave não, é uma aeronave que vai fazer uma operação e o valor é muito grande, significativo, complexo. E o valor traz a complexidade, né? Traz a responsabilidade para o advogado, né? Então, advogados saibam que quanto maior o ganho, maior a responsabilidade, obviamente, e vice-versa. Essa é a relação risco e retorno da advocacia. Quanto mais complexo e quanto mais é importante do ponto de vista financeiro, maior vai ser o seu retorno ou menor vai ser o seu retorno, né, nessa relação aí. E aeronave, a pessoa que quer aeronave, ela quer para ontem, né? Você imagina, a pessoa está comprando uma aeronave, né, um avião, né, um jato, ela quer aeronave amanhã, né? Eu tive um caso lá que demorou 3 dias a mais, o cara falou assim, olha, me desculpa, mas eu ia viajar pro casamento da minha filha com o meu avião novo. E eu não vou mais, eu quero desfazer o negócio. Eu falei assim, calma, mas vamos... Nossa! Então, e assim, é o tipo de cliente, né, que tem um outro nível de demanda, já está acostumado com um nível de atendimento muito alto, enfim. É um desafio. E com a rapidez. Né? E alguns entraves são normais, né, burocráticos, né, da norma, da legislação. A gente teve um caso que foi interessante aí, que foi uma aeronave que... Aí um caso que é mais triste, mas que tem muito aprendizado. Uma aeronave que, por causa do trabalho fiscal, ficou muitos anos parada. Então, assim, foi uma aeronave que foi e voltou. A gente ganhou na via administrativa no primeiro momento, e aí depois retornou para o judiciário, a gente teve que levar para o judiciário, enfim. E ela não foi liberada? Foi liberada depois de 3 anos, você imagina. Nossa. O prejuízo, né? Naquele momento lá, o cliente já não tinha mais, né, o interesse no equipamento, né, de voo, né, na aeronave. Ela já estava degradada. Mas foi um caso que, para a gente, foi êxito, porque a gente salvou o perdimento, né, que é a penalidade que no direito aduaneiro é a penalidade mais grave, que é grave, né, porque é perder a mercadoria, né? Perder o avião, né. Então a gente conseguiu, ao final dessa maratona, né, retirar a aeronave. O cliente chegou a vender com a aeronave, razão da variação cambial, ele teve até lucro na operação, porém foram 3 anos assim de muita dor, porque o cliente ficava ansioso, né? Lidar com essa relação do cliente com a situação também é algo que eu acho que é algo que a gente não aprende na faculdade, né? Mas que é muito importante. É ter o afastamento, ter a proximidade, mas não trazer aquilo para a sua vida, porque senão aquilo te consome, né? O cliente naturalmente é ansioso com qualquer demanda. Exatamente. Quando você aumenta o nível de complexidade ou valores envolvidos, naturalmente é maior, né? Maior. A ansiedade. Claro. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção e aí é o trabalho, assim, né? Não reclamar do cliente que é ansioso, mas sim entendê-lo, né? Eu acho que o que eu tento transmitir hoje lá na equipe é assim, olha, gente, vamos entender isso aqui, por que ele está pedindo isso, como que a gente vai tratar. Que eu acho que é muito dessa visão que eu falei que... Quando eu falo de comercial, né? Que a gente falou de comercial, é muito isso aí, é empatia, conexão. Claro, eu já estudei muitos livros, né? Sobre comercial, alguns cursos já fiz sobre isso, sobre negociação e tal. No final, você vê que é muito mais sobre se colocar no lugar do outro, seja para entender a dor dele e dar um passo atrás, seja para entender a dor dele e entender como que aquilo ali pode ser a solução para chegar no sim, para chegar na contratação, enfim, aquilo que você quer. Então, é bem legal. A aeronave tem esse desafio aí. E que história é essa do incêndio em Pernambuco? Isso aí. O que vocês foram fazer lá? Né? A Luciana talvez assista a gente aí, né? Ela vai lembrar disso. A gente tinha, né? Eu formei, com 8 meses a gente abriu o escritório. E aí, logo em seguida, ela descobre a gravidez dela. Então, em janeiro... Então, esse ano é um ano completo, né? Então, em janeiro de um ano, eu formo, né? Em dezembro. Em janeiro, a gente começa a trabalhar junto. Em agosto, a gente abre o escritório. Em janeiro, ela tá de licença maternidade, né? Ela sai, né? Ela acabou de ter o filho.
E a gente já pegou um caso nesse meio tempo, que era um caso de um incêndio de grandes proporções em Pernambuco. Nossa. Era um incêndio assim, enfim, 300 milhões de dólares em mercadoria perdida e uma área enorme, mais de 120 mil metros quadrados de armazém no chão. Eu tenho essa foto, toda vez que eu mostro essa foto para alguém, a pessoa fala assim, cadê você aqui? Eu falo assim, essa formiguinha aqui no meio do incêndio. E aí, assim, um ano de formado, com esse fogo na mão, literalmente, né? Com essa batata quente na mão, né? E aí foram algumas viagens a Pernambuco para acompanhar o cliente nessa situação. Você imagina, perdeu tudo, também numa situação de altamente estressante para eles, altamente triste, né? Mas também muito aprendizado também, né? Entender. Nessa época eu convivi com os técnicos do IPT, que é lá da USP, né? Também da Coptec, da UFRJ, para discutir sobre incêndio, aprender muito sobre incêndio. Aliás, se tem uma coisa que eu posso falar assim para o advogado, porque ou quem está estudando, né? Eu falo que é uma inspiração. Para mim é o que eu acho mais legal no que eu faço. É que não tem dia igual, né? Se a gente já falou aqui de aeronave, falamos aqui de incêndio. Exato. Se a gente for falar de pneu, a gente fala de pneu, porque a gente acaba tendo que aprender muito sobre aquilo que está acontecendo, né? Exato. Cada vez que a gente vai tratar. Então, incêndio, eu aprendi tudo, né? Como que inicia o incêndio, qual que é o fator desencadeador do incêndio, né? Conversar com um técnico lá do Instituto de Criminalística de Pernambuco, né? Eu lembro que essa empresa era uma empresa de São Paulo, contratou a gente. Aí, na época, eu tinha um ano de formado, o chefe do Instituto de Criminalística falou assim, veio aqui o advogado que vai conversar com você. Ele falou assim, esse menino aí que vocês trouxeram, eu tava esperando um advogado. Aí eu lembro que eu conversei com ele. Aí no final, a gente virou grandes amigos, assim, né? Começou, naquele trabalho específico, né? A gente começou a conversar bastante e aí, no final, o encaminhamento que a gente deu foi o que ele entendeu como mais adequado ao caso. Eu falo, então, assim, tem valor, né? Claro, mas sempre é esse desafio aí. E nessa época, como eu era muito novo, com certeza foi algo que me marcou também, porque era colocar na mão, né, um trabalho que talvez eu achasse que não tivesse capacidade de entregar. E aí você vê que esses são os momentos que a gente cresce, né, quanto advogado. Exatamente. Mas eu acho que todo jovem advogado passa por isso, né? Alguém olha pra gente e fala, nossa, mas assim, tão não vai novo, dar conta, né? tão novo. Mas eu acho que todo mundo passa por isso. E é o que você falou, é o momento que a gente mais cresce, que no momento que você faz efetivamente. Mas afinal, o incêndio se deu por quê? Olha, no final, a solução que era ideal para a gente foi ideal para o nosso cliente, porque todos queriam falar que o incêndio iniciou no nosso cliente, aqui foi não identificada a origem do incêndio. Então, com isso facilitou, né? Porque assim, se você tem um incêndio que tem uma originação, a depender do que foi, você corre o risco das coberturas securitárias não pagarem, né? Exato. São as excludentes de apólice de seguro também. Aí é outro assunto também que você acaba aprendendo bastante, né? Muita coisa. Nessa vida. Que é um mundo à parte. Porque os seguros, né? São detalhes. São detalhes. Então, aqueles riscos excluídos. Aí, no final, como a solução foi essa, né? As apólices de seguro, grande maioria pagou e o que tinha de questão específica virou judicial, mas resolveu também. São duas coisas bem interessantes. Como você falou, assim, mercadorias são várias. Você vai ter que aprender sobre todas. Né? Aquilo que chega para você, painel solar... tudo que for, a gente vai aprendendo. A maior demanda de vocês é o quê? Hoje a gente já tem muitos importadores também, né? Além dos recintos alfandegados. E os importadores, cada um tem sua especialidade, né? Então, aeronave é um tema muito recorrente, né? Que a gente faz. Solar, né? Hoje menos, mas o Brasil viveu um boom da energia solar, mais ou menos uns 2 anos. Isso. Então, vinha muita importação de painéis solares, módulos fotovoltaicos. Isso virou um imbróglio, porque a indústria nacional também quis se proteger. E aí você tem essa briga, que é a briga de dumping, anti-dumping, né? Que também envolve pneus. Você tem questões químicas, né? Dos mais diversos produtos químicos também, que a gente acaba tendo que aprender e entender química. Nossa, tá vendo? As aulas de química são importantes. Elas servem para alguma coisa, viu? Elas servem. Até para advogado. Classificação fiscal, né? Então, assim, são temas que envolvem, além lógico, né? Acho que o trabalho que a gente mais consegue agregar, que é a questão de desenho operacional estratégico mesmo, né? Eu quero fazer uma operação de importação disso, daquilo. Como que eu fico mais eficiente do ponto de vista burocrático e tributário?
É muito do que a gente faz, assim. Bacana. Mas entendendo, conhecendo de cada produto, né? Que legal, bacana, muito bacana. E 24 horas por dia, 7 dias por semana. Feriados, domingos e sábados. Não tem. Já passou muito feriado trabalhando. Já. A gente tem lá, como a gente já tem de terminal, a gente tem um sobreaviso né, no escritório. Porque terminal é o seguinte, parou um navio, né? Ou aconteceu um incidente, por exemplo... Né, tem que atender. Um incidente com fatalidade, já aconteceram alguns, infelizmente, né? A gente tem que estar a postos, né? Então é muito normal, e geralmente vem em feriado, né? Em feriados nacionais, já aconteceu dia 31 de dezembro, já aconteceu esse caso da aeronave dos 3 anos que eu citei para vocês, aconteceu na véspera de um Natal. Esse Natal, o último Natal, a gente teve um cliente que no dia 26 teve uma inaptidão de CNPJ. E aí a gente tinha que entrar com ação liminar logo correndo. Então, assim, o comércio exterior, ele não para, né? Não tem recesso. Eu até brinco com o pessoal, falo assim, aqui no escritório a única diferença dos outros escritórios, né? A gente faz um monte de coisa diferente, mas o mais diferente para quem é advogado é que não tem recesso. A gente consegue parar um pouquinho, diminuir a demanda, mas vai estar ali, tem que estar todo mundo a postos, né? Para ajudar quando for necessário, mas a gente busca tirar essas férias aí durante o ano, cada um ao seu momento. Que legal. Nossa, foi um prazer conversar com você. Imagina, doutora Carla. E assim, para finalizar, se você pudesse mandar uma mensagem para quem está começando hoje, o que você falaria? Que legal. Ontem até estava conversando com um advogado lá do escritório, a gente tem uma rotina de um one-on-one que a gente fala, né? Onde eu sento e converso com o advogado para entender o que ele quer de meta da vida. E ele falou assim, poxa, eu vejo você se dedicando e me sinto inspirado por você. Eu falei assim, olha, isso para mim é talvez o melhor elogio que pode ter. Assim, se em algum momento que a minha trajetória ajudou, né? Ou trouxe alguma inspiração... Para mim, estou satisfeito, né? Eu particularmente acho que a vida, o sucesso profissional vai muito além do que você ser bem-sucedido onde você está, né? O sucesso na vida é muito mais do que o profissional, na verdade, né? Então, assim, se você inspira alguém, isso é importante. Então, o que eu falo da minha trajetória, o que funcionou para mim, né? Não quer dizer que vai funcionar, o que trouxe o que eu... E nem quer dizer que eu parei por aqui. Aliás, essa é uma coisa que eu falo. Eu tenho muita sede de fazer aquilo que eu ainda não fiz. Então, todo dia eu acordo... com vontade de fazer aquilo diferente que eu ainda não fiz, que vou aprender mais. E mesmo aquilo que eu já fiz, fazer melhor. Então, esse recado para mim é o principal. Se você acorda todo dia pensando que tem muita coisa a ser feita ainda, que tem muita coisa que você vai fazer e que você vai fazer melhor ou que você vai aprender mais, tudo aquilo que eu disse aqui sobre aprender, sobre soft skills, né? Aquilo que não está na faculdade, sobre empatia, sobre oratória, sobre comercial, sobre gestão... tudo isso vem naturalmente quando você tem mais vontade de aprender. Porque toda vez que você for exposto a uma situação como aquela, você vai falar assim, poxa, mas isso aqui alguém já deve ter estudado, alguém já deve ter ensinado algo sobre, eu vou atrás, né? Então, acho que essa é a palavra que eu falo, assim, tentar ter o objetivo, né? O objetivo de carreira, não, o sucesso, ele tem que ser esse aí, é inspirar outra pessoa. E talvez para inspirar você tem que ter essa fome diária aí de fazer diferente. Bacana. Certo? Obrigada, muito obrigada. Imagina, eu agradeço o convite. Adorei nosso bate-papo. Que bom, eu também. Obrigado aí pela disponibilidade, pelo convite, por permitir falar de coisas que para mim são muito caras, né? São muito importantes, que diz respeito à trajetória de carreira. A gente praticamente convive, né? A gente sempre se encontra em eventos, a gente percebe o quanto que você é apaixonado pelo que faz. Obrigado, isso é verdade. Parabéns. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, ativa o sininho aí para receber todas as novas entrevistas. E até a próxima.